Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 19ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: Por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje põe diante de nós a sacralidade do sacramento do matrimônio. As pessoas hoje não entendem como funciona o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio é algo imutável, porque é uma lei divina. Foi Deus que fez assim. Por isso, vocês vão entender agora que o casal não pode, em hipótese nenhuma, querer o casamento se não tem certeza disso. As pessoas hoje, elas estão confusas, numa carência afetiva muito grande, ou às vezes nós estamos repetindo o que acontecia lá para a década de 50 ou antes, quando a pessoa se casava para poder sair de casa. Então, nessa confusão, a pessoa se casa e não consegue manter seu relacionamento. Por quê? Porque o rapaz casa com a moça, mas depois quer que ela seja sua mãe? Ué, como é que funciona isso? Ou então, a moça casa-se e quer que o rapaz seja o custeador dela, que vai dar para ela tudo que ela não teve na infância, na vida dela, e tudo que ela quer agora ela vai ter. Não, não é assim que funciona também, não, ué. O casamento não é para esse fim, não é para atender necessidades é, é, afetivas ou até mesmo materiais de quem quer que seja. O casamento é algo sagrado, é algo embasado no verdadeiro e puro amor. E o casamento ele tem por finalidade a constituição da sociedade célula-mãe, ou seja, da família. Quando uma pessoa se casa, ela tem que ter consciência de que a união delas é para a constituição de um lar, de uma família. E por isso é importante que a pessoa, ao se aventurar ao casamento, busque compreender esse valor, essa necessidade. E não pode também a pessoa querer casar. Hoje, vou dizer para vocês com muita caridade, hoje virou uma bagunça, mas é com muita caridade mesmo, né? A pessoa se casa e aí vai morar juntos. Vão morar juntos na casa da mãe de um dos pais de um dos cônjuges. Isso também está errado. Está errado porque, como já dizia minha finada avó, quem casa quer casa.
Ou seja, quem casa tem que ganhar seu rumo, tem que sair. Não simplesmente eu vou arrumar uma pessoa para casar comigo e vou morar lá com minha mãe. Então minha mãe tinha um filho e de repente agora ela tem dois. Não, não pode ser assim não. Então a pessoa que se aventura ao casamento tem que se programar, tem que se organizar. E aí tem que começar a entender um outro. Claro que o casamento não passa por simplesmente por esses valores materiais, mas faz parte. Porque daqui a pouco é hora de você começar criticar a família do outro. É hora, porque às vezes também, vou dizer para vocês com muita caridade, a pessoa tem que entender que quando ela casa, não se casa com a família inteira da outra pessoa. Se eu me caso com alguém, eu estou casando com esse alguém. Eu não estou casando com a mãe dela, com o pai, com os irmãos, com todo mundo. Eles são, eu me torno, né, um aderente na família deles. Um aderente, nem parente eu sou, é um aderente. Então eu tenho que entender eles, eu tenho que compreender, não precisamos ser inimigos, não precisamos estar brigando, mas eu também não tenho que estar nem aceitando palpite deles no meu relacionamento e nem dando palpite na vida familiar deles. Cada um, como diz o jovem, né? Cada um no seu quadrado. Então não tem negócio de ficar com essa agonia toda, não. Por isso que o casamento hoje está passando por tanta crise. E aí agora o que acontece? Os casais não querem envelhecer juntos. As pessoas não se cuidam, não cuidam da saúde, não cuidam da aparência física, acha que o outro é obrigado a aceitar. E aí não tem nenhum atrativo. Vou dizer para vocês com muita caridade. Eu olho para certas mulheres assim, eu fico com pena desses homens. A mulher não tem um pingo de atrativo, não tem nenhum atrativo, nenhum. E ao mesmo tempo eu olho para certos homens e eu fico assim, coitadinha dessa senhada. Olha que homem, Ave Maria, não tem nada, não tem nada. É muito amor. E aí nesse caso, sou obrigado a conformar, né, que o amor é cego. E aí tem que ser muito amor mesmo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, claro que o relacionamento conjugal, ele é muito mais sério, mais sublime do que muitas pessoas imaginam. Eu fico pensando assim, no dia da celebração do casamento, tanto glamour, tanta beleza, tanta boniteza, você fica pensando, meu Deus, será que eles sabem o que está acontecendo com a vida deles? Eles sabem onde eles estão amarrando o burro deles? Aconteceu que Jesus foi, faltou o vinho. Eu ouso dizer para vocês que aquele casal era imprudente. Ele não sabia, né, calcular, não sabia pensar, não sabia organizar. Então faltou vir o primeiro problema de um casal. Naquele caso, naquele contexto das bodas de Caná, já começou. Então, hoje em dia, os casais, na primeira dificuldade, já largam tudo e se esquecem de contar com Jesus, esquecem de contar com Deus. Então, o casal já vai logo na justiça, vai ouvir um amigo, uma amiga, a família, mas esquecem de os dois irem ouvir Jesus, de estarem atentos a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, onde Jesus está, não falta nada, a festa continua. E isso falta em muitos casais. Eles querem tudo e abrem mão do mais importante, de Deus. Quantas pessoas a gente vê ir na missa, né? Mulheres ir na missa, viúvas de marido vivo, né? Indo para a missa sozinhas. A gente pensa até que elas não, ou é viúva ou é solteira, não sei que de axé, né? Não tem ninguém. Ou então a gente olha para certos homens, nem sabe que ele é o esposo daquela senhora. Não. Mas aí eu gostaria de dizer para vocês com muita caridade, e assim eu vou encerrando, para não alongar muito, né? Vocês precisam todos se cuidarem mais. Se cuidarem mais. Nós hoje estamos vivendo uma época em que o estético chama muita atenção. Então, por isso, queridos casais que me escutam, né, pensa um pouquinho nisso. Não é fazer igual uma mulher uma vez falou comigo. Não, ele tem que me amar do jeito que eu sou. Ele pode até te amar. Agora, te querer são outros 500, né? Então, se você tem seu esposo, sua senhora, cuide direitinho, cuide de sua saúde, cuide do seu bem-estar, ande bem arrumado, ande. Hoje em dia as coisas são tão mais fáceis do que há 50 anos ido, né? Então a gente pode ter condições de fazer as coisas ficarem um pouquinho melhor. Cuide de sua saúde, de sua aparência, de ser feliz, de estar de bom humor, porque deve ser horrível se todo dia acordar com uma mulher enchendo o saco.
brigando e xingando e aquela agonia toda. Todo dia se acordar com aquele homem com aquela carona fechada, com aquele trem bruto, ignorante, todo dia, Ave Maria. Antes só que mal acompanhado, já dizia minha afinada avó. Né? Então, vamos buscar viver um relacionamento conjugal dentro dos parâmetros cristãos, dentro dos valores que Deus Nosso Senhor pediu que nós vivêssemos. O que Deus uniu, o homem não separe. Então, se é assim, que a gente possa viver a beleza desse casamento, a beleza do amor conjugal, e não ficar achando que um rapaz de 50 anos é um menininho de 19, 18 anos e que sai por aí ficando com qualquer uma. Que uma mulher de também seus 50 anos é uma mocinha que pode botar um shortinho curto e sair na rua aí e se exibindo para todos os homens na rua. Armaria, Deus que me defenda. Então, cada um tem que saber o valor de si e o valor do sacramento, do casamento, respeitando a pessoa com que ela se envolveu num relacionamento conjugal. A beleza do casamento vai muito além de tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Procurem a igreja, procurem a comunidade, rezem juntos, sejam um casal voltado para as coisas de Deus. E vocês vão ver que, por mais que o tempo passa, vocês vão ficando mais unidos. Esses dias eu conversava com um casal e ele dizia, né, a mulher perguntou para o marido, eu acho o trem mais lindo do mundo. Falou, você me ama daquele mesmo jeito como quando nós nos conhecemos? Ao que ele respondeu, de forma nenhuma. Você ficou com seus cabelos brancos, você está mais enrugada, você está... E foi falando o como ela estava, né? E ela foi entristecendo, baixando as vistas e ficando cabisbaixa. E ele concluiu, eu te amo muito mais, porque tudo isso que você é hoje é a nossa história, é o nosso amor presente em cada curva, nessas rugas que você tem, nesses fios de cabelo branco que você tem e que eu também carrego no meu corpo, no meu ser, na minha pessoa. Então, o amor conjugal, ele não tem limite. Ele cresce dia após dia. Se o casal busca Jesus, se o casal busca Deus, não só nos momentos difíceis, mas em todos os momentos de sua vida. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana. Deus abençoe a cada um de vocês e abençoe todos os casais, principalmente os que estão passando por um tempo difícil, né, no seu relacionamento conjugal. Deus abençoe cada um de vocês com a especial intercessão de Nossa Senhora. Na oportunidade, bom final de semana para todos e até semana que vem, se Deus assim nos permitir.